Muito prazer receber no meu canal o desembargador Thompson Flores, que presidiu o TRF da Quarta Região. O TRF é o Tribunal Regional Federal da Quarta Região e, no momento, preside a 8ª turma do mesmo tribunal. Só recordando a quem nos acompanha que a 8ª turma é aquela responsável pelos processos da Lava Jato, quando se recorre à segunda instância. A segunda instância de Curitiba é o TRF da Quarta Região, sediado em Porto Alegre. Doutor Thompson Flores, muito obrigado, agradeço muito o senhor ter aceito o convite. E a primeira questão, já de antemão, que eu coloco ao senhor é sobre a decisão do ministro Fachin no início dessa semana, que surpreendeu, acho que a todos nós, eu creio que também ao senhor e a todos aqueles que acompanharam a Lava Jato, uma decisão anulando, assim na linguagem mais vulgar, né, todas as decisões referentes naqueles processos, evidentemente, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor recebeu essa decisão, melhor dizendo? Segundo, dá um sentimento de frustração? Professor Marco Antônio Vieira, primeiro eu quero dizer da minha satisfação de participar, de ser um dos entrevistados do senhor. Eu tenho acompanhado o rol dos entrevistados, são pessoas, e obviamente aqui eu estou me excluindo naturalmente do comentário que farei, pessoas da mais alta personalidade do Brasil, e inclusive o senhor é muito democrático, de todo o espectro político, de todo o espectro de pensamento. Isso é muito importante. Numa democracia, nós temos que ouvir todos os personagens. Então, é uma honra para mim estar aqui. A decisão do ministro Fachin, realmente, eu até, inclusive, li essa semana, acho que foi ontem, um pronunciamento do ministro Marco Aurélio, colega do ministro Fachin, que disse exatamente isso, quer dizer, que ele foi surpreendido pela decisão. Eu só penso o seguinte, decisão do Supremo, nós não vamos discuti-la. Do ponto de vista jurisdicional, ela tem que ser cumprida, né? Agora, parece-me que uma decisão desta envergadura, dessa magnitude, ela talvez fosse aconselhável que essa decisão fosse proferida pelo, digamos assim, pelo órgão colegiado, né? Veja, a Operação Lava Jato, ela já existe há mais ou menos 7 anos, né? E isso eu quero sublinhar bem, e até o desembargador Gebran, essa semana, que é o relator dos processos da Lava Jato, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ele fez um pronunciamento também nesse sentido. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região e os juízes da Quarta Região, eles se pautaram sempre no exame desses processos, bem como de todos os demais, mas nós estamos falando especificamente da gama de processos que compreende aquilo que se chamou Operação Lava Jato, né? Seguindo a mais escorreita técnica jurídica, as questões de direito, a jurisprudência dos tribunais superiores, aqui fala-se STJ e Supremo Tribunal Federal, mais especificamente, por exemplo, na questão da competência, né, que foi o que foi abordado agora. Eu li essa semana, acho que foi no site Antagonista, que fez um levantamento, que essa questão da competência foi examinada 7 ou 8 vezes pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a competência da 13ª Vara. Então, veja, o Supremo pode alterar esse pronunciamento? Pode. O Supremo pode, sem dúvida nenhuma. Mas acho que numa questão desta magnitude, uma operação que repatriou aí bilhões de reais para o Brasil, né? Coisas raramente vistas. O senhor é um estudioso da história brasileira, na minha modesta opinião, é o maior historiador hoje vivo do Brasil. Eu, inclusive, possuo todos os seus livros. Estou aguardando a nova edição da Guerra de Canudos. São primorosos. O senhor tem todas as credenciais na história, como historiador, pensador político, etc. Então, o senhor já estudou perfeitamente a nossa história recente. Nós não conhecemos uma outra operação, talvez até a nível mundial, mas vamos ficar no Brasil, né? Vamos ficar no Brasil, que tenha tido tanta efetividade. O senhor veja, a maior crítica que se faz à justiça, isso vem lá da antiguidade, né? Nós fomos examinar Aristófanes, o maior comediógrafo grego, tem uma peça As Nuvens, onde ele faz, através da comédia, críticas muito fortes, contundentes à justiça, porque ela não tem efetividade. Molière, o maior comediógrafo francês, idem. Quer dizer, então, por quê? Essa crítica vem de tantos tempos, porque a justiça ela é cara e ela é morosa. Né? E ela é cara justamente porque ela é morosa. Falta efetividade.
A Operação Lava Jato trouxe essa efetividade, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando, numa decisão de que foi relator o saudoso ministro Teori Zavascki, permitiu, por maioria, né, do plenário, permitiu a execução das penas, uma vez proferida a decisão de segundo grau, que sempre foi a nossa tradição da República. Nós todos sabemos que recursos para o Supremo e STJ não possuem efeito suspensivo, a menos que se atribua a eles uma medida cautelar. Né? O nosso tribunal imediatamente fez a aplicação e editou uma súmula sobre isso, né? A súmula 122. E, a partir daí, passou a fazer a aplicação. E a população sentiu uma efetividade, uma resposta da justiça. Então, respondendo a sua primeira pergunta, obviamente que há um sentimento, obviamente, de frustração, não há dúvida. Né? Repito, a decisão do Supremo, se ela for mantida, eu digo se for mantida porque hoje se noticiou que o Procurador-Geral da República já ingressou com recurso contra essa decisão. Mas, se ela for confirmada, nós, obviamente, iremos acatá-la, isso não se discute. Mas nada impede que nós, intimamente, tenhamos um sentimento de trabalho perdido. Foram 7 anos, esses julgamentos mencionados especificamente em relação ao ex-presidente Lula, foram julgamentos de mais de 10 horas, né? Somando os 2 julgamentos. Quer dizer, os advogados todos tiveram ampla oportunidade de se pronunciar em todos os processos da Lava Jato, diga-se de passagem. Nosso tribunal recebe todos os advogados. Há uma crítica que os advogados fazem, que algumas cortes não recebem advogados. Nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tem a tradição de receber todos os advogados. Né? E agora, na pandemia, nós temos essa limitação, recebemos de forma virtual, né, por videoconferência, etc. Então, veja bem, todo esse trabalho, a prova colhida, perícias realizadas, etc. Então, realmente, tudo isso, a manter-se essa decisão, perdeu-se. Né? Além disso, temos que considerar prazos prescricionais. Né? A legislação brasileira é muito pródiga nisso. Prescrição nos Estados Unidos não existe em matéria penal. Né? Então, nós temos que realmente... Aquela sensação de efetividade, né? Ela realmente ela vai se erodindo. Né? E a própria... repito, decisão da Corte, se for confirmada, nós vamos, obviamente... Não se discute do ponto de vista jurisdicional. Do ponto de vista doutrinário, e aqui nós estamos fazendo justamente isso, pode-se, naturalmente, fazer a crítica educada, respeitosa, como a única que é admissível. Né? Então, realmente sobre esse aspecto, eu imagino, veja bem, esses 7 anos, procuradores da República, policiais federais, juízes federais, funcionários, corpo de funcionários do Tribunal e da Justiça Federal da 4ª Região, e eu digo com muito orgulho, porque presidi essa corte, é de primeiríssima qualidade. Todas essas pessoas se engajaram, inclusive, muitas vezes, até com risco pessoal, né, digamos assim, em todas essas atividades. Enfim, realmente surpreendeu. Agora, acho que nos últimos 20 e poucos anos, assim, 25 anos, os tribunais superiores estão decidindo muito de forma monocrática e, às vezes, questões de uma transcendência enorme. Veja bem, os tribunais americanos, em especial a Suprema Corte dos Estados Unidos, onde a nossa se inspirou, o nosso Supremo ele não é uma corte constitucional, isso é importante sublinhar. Ele é muito mais do que isso, ele é uma Suprema Corte. Tanto que julga, inclusive, questões que não são meramente constitucionais. Né? As ações cíveis originárias, por exemplo. No habeas corpus, que qualquer matéria, inclusive infraconstitucional, pode ser levada ao conhecimento da Suprema Corte. Na Suprema Corte americana, eles julgam, uma expressão, a expressão deles, full bench, quer dizer, toda a corte está presente. Né? Quando o ministro Teori Zavascki, o saudoso ministro Teori Zavascki, que foi membro da nossa corte, né, ex-presidente do nosso tribunal, o saudoso ministro, quando ele determinou a prisão de um senador, né, se não me falha, o senador Delcídio Amaral, pelo que eu me recordo, é a primeira vez que um senador na história da República, o senhor poderá me esclarecer melhor ainda, foi preso em decorrência de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, ele percebeu que aquela decisão, como atingia um membro de um outro poder, um membro importante, né, obviamente que teria uma repercussão. Ele teve a cautela de levar isso para a turma, da qual ele pertencia, para trocar ideias, dar maior reforço à decisão, seja ela qual fosse. Né? Ele poderia ter ficado vencido, inclusive, naquela oportunidade. Mas com isso,
dá mais, digamos, dá mais segurança jurídica. Isso eu diria que é muito importante. É um valor que é assegurado na nossa Constituição, inclusive, quer dizer, a segurança jurídica, a previsibilidade. Quando o vice-presidente do meu tribunal, eu tive a honra de receber uma missão de juízes ingleses. Quando eu expliquei para eles, o número de recursos permitidos na legislação brasileira, eles me olharam pasmos, né? Quer dizer, porque realmente o Brasil é muito pródigo em matéria de recursal. Diria que talvez seja o país mais generoso nessa matéria, né? Então, isso aí realmente, digamos assim, compromete aquela ideia de efetividade. Importante assegurar-se o contraditório, a defesa. Quanto a isso, não se discute. Tá? Sem isso, não há democracia. Mas é preciso haver um limite. A maior democracia que existe é a democracia norte-americana. A Suprema Corte americana conhece por ano 150 recursos, petições. Conhece. Julga menos de 50. Por exemplo, recentemente foi noticiado, o ex-presidente francês Sarkozy acaba de ser condenado na França, né, por crimes contra a administração pública no período da sua presidência, por juiz de primeira instância. Né? Cabe recurso, etc., mas isso aí vai morrer ali no Tribunal de Grande Instância de Paris. O ex-presidente Chirac, ele foi julgado depois por delitos também contra a administração pública, logo que deixou a presidência. Na Constituição francesa há uma imunidade. Enquanto o presidente está no cargo, ele não pode ser processado. Né? Mas também não corre prescrição. Jacques Chirac foi condenado por crimes cometidos quando ele era prefeito de Paris em 77, quase 30 anos depois. Tá? Então, veja-se que a justiça se fez aplicada. Né? E ele nem recorreu da decisão. E ele cumpriu, inclusive, ficou na sua residência, cumprindo porque estava com um processo acelerado de demência. Tanto que ele veio a falecer, se não me falha a memória, ano passado. Né? Então, o que nós vemos nas maiores democracias do mundo, né, é, digamos, um processo mais sem comprometer o direito de defesa. Os processos têm que ter começo, meio e tem que ter fim. Né? Isso, no Brasil, a Operação Lava Jato trouxe, digamos assim, uma esperança, digamos, de que haveria uma maior efetividade nas ações penais. Né? E quero dizer, não só para condenar, muitos réus foram absolvidos. Muitos. Vários foram absolvidos, quer dizer, e aqui uma coisa interessante, professor Vila. No final da minha presidência, nós tínhamos feito um levantamento da Operação Lava Jato, tinham passado pelo tribunal cerca de 1.000 processos. Então, estamos no 7º ano, na época, então, eram 5 anos, né? Cerca de 1.000 processos. Aí, contando habeas corpus, que era o maior número que tinha, apelações, recurso em sentido estrito, correções parciais, mandado de segurança, etc. 1.000 processos. Quase todos esses foram ao STJ, muitos ainda ao Supremo Tribunal Federal. Quando essas questões foram examinadas a nível de STJ e de Supremo, na sua imensa maioria, não houve sequer voto divergente. Então, o senhor veja que havia um entendimento consolidado sobre essas questões. O Supremo, via de regra, ele alterou, em um outro caso, questões pontuais de prisões preventivas, que entenderam que já teria, digamos, ultrapassado o prazo legal. Né? Mas, quanto às questões de mérito propriamente dito, as mais importantes, quer dizer, competência, a própria suspeição de magistrados, né? O juiz Moro houve desde o início da operação, várias arguições de suspeição, todas elas foram rejeitadas. Recentemente, no caso do Triplex, que o STJ terminou o julgamento perante aquela corte, né? Exceções de suspeição contra magistrados, o próprio recurso, foram julgados à unanimidade. Não houve sequer um voto discrepante. Todos rejeitaram. Então, realmente, houve, digamos assim, faço minhas aqui as palavras do ministro Marco Aurélio, e eu digo de forma muito respeitosa, quero deixar bem claro, houve uma surpresa, realmente, e uma decisão, a meu modesto juízo, dessa envergadura, tendo em vista tudo isso que nós noticiamos aqui, acho que o aconselhável seria, digamos, um órgão colegiado. Parece, inclusive, o ministro Marco Aurélio, pelo menos eu compreendi assim da leitura do seu pronunciamento, ele parece que iria divergir, ou vai divergir, né,
e sugerindo que essa matéria seja afetada ao plenário da Corte Suprema, que me parece que é o adequado, tendo em vista a própria repercussão dessa questão. E outra coisa, essa decisão vai orientar outras. Brasil afora, nós temos dezenas de operações. Diariamente, dezenas de operações, várias equipes da Polícia Federal, do Ministério Público, que, digamos assim, procedendo a investigações, etc. Então, me parece que é muito importante o precedente que daí sairá. Né? Então, nesse sentido, tudo aconselha que essa matéria vá ao plenário e seja bastante examinada lá, como convém. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, sim, claro. Eu vou colocar agora, uma questão, só um parênteses, o senhor falou do Aristófanes e das nuvens. Eu me lembrei, é uma grande comédia, né? A crítica também que ele faz a intelectuais atenienses, especialmente ao Sócrates. Em certo momento ele diz que o Sócrates fica passando cera nos pezinhos, nas patinhas das pulgas, para medir salto de pulga e tal. E é uma comédia assim devastadora. Aristófanes é um dos grandes, tal. É algo de jeito. Algo de jeito. Aí, deixa eu colocar uma questão para o senhor também no sentido doutrinário. Como o senhor expôs em relação à primeira questão. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal está apreciando, tendo em vista que foi pedido vista pelo ministro Nunes Marques, a suspeição do juiz Sérgio Moro. Por que eu pergunto isso para o senhor? Porque, como o senhor acabou de explicar, o TRF da 4ª Região e a 8ª turma, especialmente, foi aquela que se dedicou a analisar dezenas e dezenas e dezenas de processos da Lava Jato, e grande parte deles estava envolvido, partia da 13ª Vara Federal, lá em Curitiba, e o juiz, cujo titular é o juiz Sérgio Moro. Bem, a suspeição do juiz. É bom lembrar que o ministro Gilmar tinha solicitado vistas em novembro de 2018 e agora em março de 2021 foi que ele apresentou seu voto. Já tinham 2 ministros votados, discordando de qualquer suspeição do juiz Sérgio Moro, sendo contrário à solicitação feita pela defesa do presidente, os ministros Luiz Edson Fachin e ministra Carmen Lúcia. O ministro acabou votando o ministro Lewandowski, apoiando as teses apresentadas por Gilmar Mendes. E o último ministro vai apreciar, não sei quando deverá apresentar seu voto. Tudo indica que acho que vai ser um pouco rápido, porque é uma questão muito complicada. Eu pergunto ao senhor, desculpe a extensão assim da pergunta, como o TRF da 4ª Região, a 8ª turma em particular, apreciou dezenas e dezenas de processos desse juiz, e em momento algum, salvo engano, colocou em dúvida, na linguagem mais vulgar, para quem nos acompanha, é a moralidade de juiz, a ética do juiz, é esse o sentido. É como se ele não fosse juiz. Explicando numa linguagem, o Brasil é das metáforas futebolísticas, é como se fosse um juiz que favorecesse descaradamente um time em detrimento de outro. Grosso modo, assim, numa linguagem muito vulgar. Mas, no campo do direito, como é que o senhor apreciou essa decisão não posso dizer, porque ainda está em apreciação, vai ser apreciado o voto do último ministro, que é o ministro Nunes Marques. Primeiro, eu quero deixar bem claro que há um direito, em nenhum momento vou questionar o direito dos advogados de suscitarem a suspeição ou impedimento de magistrados. Isso é um direito, está dentro do arsenal jurídico, digamos assim, que as leis processuais autorizam aos advogados, e o advogado tem que defender o seu cliente. Então, enquanto não vou em nenhum momento discutir se isso é legítimo, se é oportuno, etc. Isso aí é um juízo que o advogado, e só a ele, cabe fazer. Em relação ao juiz Sérgio Moro, inegavelmente, em relação ao juiz Sérgio Moro, ele é uma personalidade, muitos terão a sua opinião sobre ele, é um direito que cada um tem, né? Na minha opinião, ele, inegavelmente, hoje ele já não é mais juiz, quer dizer, ele trouxe uma grande contribuição ao combate à criminalidade, isso aí é indiscutível, né? Isso é indiscutível. Né? Obviamente que a própria Operação Lava Jato tem o rosto dele, no sentido de que ele foi, digamos assim, juntamente com o Ministério Público, como eu disse, muitas pessoas e entidades estiveram atrás.
Na Operação Lava Jato, hoje houve uma conjugação perfeita, vamos dizer assim, do ponto de vista de investigação. Houve um casamento, digamos assim, entre Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público, né? Digamos, todos eles confluíram uma riqueza de informações que instruíram, digamos assim, as sucessivas ações penais e os pedidos de arquivamentos também que foram feitos. Né? O resultado aí está. Né? Bilhões de reais foram devolvidos, digamos assim, houve várias delações premiadas, quer dizer, o próprio juiz Moro disse a maior parte delas, porque se faz a crítica, não, se determinava a prisão para forçar a delação. A maior parte das delações foram feitas de pessoas que sequer estavam presas. Então, nós temos que também, digamos assim, desmistificar. Então, quero deixar registrado que o juiz Sérgio Moro, certamente, nas páginas de história do Brasil, obviamente que ele tem um capítulo que a ele será dedicado, né? na história judiciária do Brasil. Né? Então, ele tem seus méritos, que é o fato dele ter ido para o Ministério da Justiça, ou ter ido, digamos, seguir um outro rumo, isso é algo que cabe a ele e aos futuros historiadores que farão, passado o tempo, né, devido, né, a sua apreciação. Voltando, então, desde o início da operação, o tribunal examinou vários pedidos de suspeição dele que foram formulados. Né? Essa matéria chegou até o STJ, e todos eles, tanto do nosso tribunal quanto no STJ, sem nenhum voto dissonante, vamos deixar bem claro, a matéria foram sempre rejeitadas. Né? No próprio Supremo, eu não sei se chegaram a examinar especificamente essa questão, mas já poderiam ter, marginalmente, em outras decisões, de forma oblíqua, também examinado, também nunca houve. Agora temos esse julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, que está interrompido com um pedido de vista. Bom, primeira questão que se coloca aqui é aquela questão dos vazamentos daquelas conversas que se um hacker invadiu, digamos assim, o sistema. Eu não sou, me perdoe, eu não sou muito tecnológico. Acho que é o Telegram, se não... O sistema é esse, muito bem. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, inegavelmente, uma prova ilícita. Né? Os personagens todos ali mencionados, pelo que eu li da imprensa, negaram, inclusive, os diálogos, a veracidade dos diálogos. Né? Então, temos essa primeira questão. Vamos dar isso à forma de prova absoluta? A vedação da Constituição? Veja bem, olha o precedente importante que isso surgirá. Hoje, é o juiz Sérgio Moro e os procuradores que tiveram suas conversas divulgadas ilegalmente. Amanhã depois poderão ser outras autoridades. Né? Esse pessoal pode, amanhã depois, invadir um celular de um ministro do Supremo, de um procurador-geral da República, de um presidente da República, do presidente do Congresso, e aí? Né? Digamos, então, a Constituição protege a privacidade, nós temos aqui um conflito, a privacidade das conversas e nulifica os efeitos quando, digamos assim, de forma... Nós temos um crime aqui. Diante de uma atitude criminosa, essas conversas foram, digamos assim, vazadas e divulgadas. Né? Até depois eu gostaria que, se eu me esquecer, eu gostaria que o professor me lembrasse de fazermos um paralelo em relação ao caso Watergate, em que uma questão semelhante... Perfeito, faremos. Né? Embora lá não tenha havido crime quanto à divulgação. Isso que é importante. Muito bem. Porque eu acho que é importante vermos as lições disso aí. Aqui, então, pelo que eu vi durante o julgamento, digamos assim, se atribuiu um valor quase absoluto àquelas conversas. Né? O ministro Gilmar transcreveu conversas assim, um volume bastante apreciável, e ali fez a sua apreciação quanto a isso, né? Que teria, daquilo ali, estaria, digamos, comprometida a isenção do magistrado e dos próprios procuradores envolvidos, né, no caso. Veja bem, a prova ilícita, repito, ela está daquelas conversas, pelo menos do que foi divulgado até agora. Verificou-se corrupção da parte do juiz ou dos procuradores? Eles receberam dinheiro para praticar alguma atitude ali? Não. As provas foram falsificadas? Quer dizer, houve, digamos assim, eu vejo que é uma comparação com Dreyfus, volta e meia, com todo respeito. O capitão Dreyfus, né, vamos aí, o senhor tem um canal de mais de 70 milhões de
de ouvintes, quer dizer, o capitão Dreyfus era um oficial do exército francês que, no final do século XIX, teve falsamente atribuído uma traição ao governo alemão, teria entregue, fornecido segredos militares, foi condenado, degradado, colocado na Ilha do Diabo e depois nunca foi absolvido, diga-se de passagem. O julgamento, eu tenho essa preciosa obra em francês, que são as razões do último recurso dele, que foi acolhido. Quer dizer, até diga-se de passagem, o Poder Judiciário francês foi covarde. Ele anulou o julgamento, mas nunca o absolveu. Mas aquilo encerrou o expediente, né? Veja bem, não estamos tratando aqui de caso similar, quer dizer, lá se forjou prova. Aqui, pelo que se viu até agora, repito, o juiz foi corrompido, os procuradores foram corrompidos, autoridades policiais foram corrompidas, receberam dinheiro para adulterar provas, não vi nada disso aqui, né? Digamos assim, então, se aparecesse, digamos, nessa prova, olha, aqui temos uma prova cabal da inocência do réu. Estamos falando em tese agora, né? Temos uma prova cabal de inocência do réu, muito bem, até isso poderia servir para absolver o réu. Mas jamais se prestaria isso para punir, inclusive administrativamente, delegados, procuradores administrativamente e penalmente, né? Que aí já é uma esfera penal mais grave. Procuradores, delegados, o juiz, né? Magistrado, quer dizer, então, é um precedente que realmente tem muito mais implicações do que este caso concreto está sendo examinado. Por isso, inclusive, a atenção que eu imagino que certamente a Corte Suprema irá dispensar a essa questão, né? Nos Estados Unidos, cuja Constituição são meia dúzia de artigos, ela não tem nada de previsão de prova ilícita, etc., mas a Suprema Corte, desde um caso, se não me falha a memória, de 1927, no final da década de 20, nos anos 1920, há um precedente em que foi relator, um dos maiores juízes da Corte Suprema dos Estados Unidos, Louis Brandeis, né? Ali se nulificou uma prova que foi obtida através de uma escuta telefônica, era contra a máfia. Se não me falha a memória, que havia a violação da lei seca que vigorava naquele período, que era a proibição de venda de bebida alcoólica, que vigorou muitos anos nos Estados Unidos, e a Suprema Corte nulificou aquela prova. E desde então, até os dias de hoje, não se atribui efeitos, digamos assim, à prova colhida de forma ilícita. No Brasil, a Constituição de 88, nesse particular, ela inovou. Ela foi a primeira que dispôs sobre isso. Mas o precedente se deu em 1977, pelo Supremo Tribunal Federal. Um caso muito curioso. Era um caso na época de disquite, onde agora eu não sei se foi o marido em relação à mulher ou a mulher em relação ao marido. O marido ou a mulher determinou que se grampeasse o marido, um casal, né, digamos assim, um mandou que grampeasse, outro para comprovação de adultério, né, para justificar depois um desquite litigioso. Essa matéria foi o plenário do Supremo Tribunal Federal, em que foi relator o saudoso ministro Xavier de Albuquerque, um dos grandes ministros do Supremo Tribunal. O Supremo, por unanimidade, até, diga-se de passagem, um acórdão tímido, que era uma questão, era a primeira vez que se chegava ao Supremo, merecia talvez até maior digressão doutrinária, assim, digamos, sobre aquele caso. Mas nulificou. E a partir daí, até 88, o Supremo decidiu pontualmente alguns outros casos, e essa matéria foi, o Constituinte achou aquilo relevante, colocou na Constituição de forma expressa. Eu até sou um crítico ao detalhismo e o casuísmo da Constituição de 88, mas nisso fez bem. Eu acho que a prova ilícita realmente ela merece esse tratamento nulo. Quanto a isso, estamos plenamente de acordo. Então, veja que a tradição surgiu a partir da jurisprudência também do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, eu acho que é um precedente, tal qual a questão da competência. É a primeira vez que eu saiba que o Supremo vai examinar essa questão, digamos assim, a prevalecer o voto do ministro Gilmar Mendes. Nós sabemos como vai terminar. Está empatado agora, né? Quer dizer, o ministro que pediu vista... 2-2. Pode ser até que o Supremo, a certa altura, decida levar também essa matéria ao plenário, né? Que seria até interessante. Na Constituição passada, havia no Supremo os embargos de divergência. Quando havia divergência nas turmas, essa matéria ia ao plenário. Me parece que hoje não existe mais o regimento do Supremo. É uma pena. Mas nada impede que um ministro peça a afetação da matéria ao plenário.
Então, veja bem os efeitos. Quer dizer, se compreender, digamos assim, reconhecer essa suspeição do juiz Moro, vai se dar efeitos, veja bem, não é para absolver o réu. Isso aqui é importante verificar, né? Se houvesse ali prova, não, o réu, no caso, é inocente, as provas foram fabricadas, isso é muito bem. Aí, aplica-se ali, mas não poderia servir como prova, pelo menos é o que a doutrina diz, não é? Para condenar, digamos assim, o próprio infrator, vamos dizer assim. Aqui vai se reconhecer, talvez, se prevalecer o voto do ministro Gilmar Mendes, que é o primeiro que divergiu, para se reconhecer a suspeição do magistrado, em conversas que tiveram seu conteúdo negado, tanto pelo magistrado como pelos procuradores. Não sei se foi feito perícia judicial, que eu saiba não, para ver se aquele material é rígido. Nós não sabemos se, por exemplo, o hacker é um criminoso, nós não sabemos se ele adulterou aquelas conversas. O contexto das próprias conversas, pelo visto, tem horas e horas de gravações. Né? Aqui eu gostaria de fazer um paralelo, embora a questão não seja propriamente idêntica, se o senhor me permitir. Claro. O caso Watergate. O que aconteceu? Sim, eu ia justamente perguntar sobre isso. Há um paralelo entre esse episódio e o caso norte-americano? Foi em 1974, é isso? Tá certo? 74. Ele renuncia em 74. 74. Tá, perfeito. O que aconteceu lá no caso Watergate? No caso Watergate, para os nossos ouvintes, um grupo de assessores do presidente Richard Nixon, do Partido Republicano, às vésperas da candidatura, às vésperas das eleições de 1972, de novembro, e o presidente Nixon era candidato à reeleição, invade o edifício Watergate. Nesse edifício, havia um escritório, que era o comitê de eleição do candidato, era o senador George McGovern, candidato à eleição pelo Partido Democrata. A finalidade desses cidadãos era colocar escuta telefônica para saber, naturalmente, o que se passava ali, a estratégia de campanha dos democratas, etc. O que aconteceu? Eles foram tão felizes que foram pegos em flagrante. Né? Um guarda do prédio viu aquele movimento, foi lá e os prendeu em flagrante. A partir dali, no início se noticiou, o jornal, principalmente o Washington Post, até tem um filme muito interessante sobre isso, Todos os Homens do Presidente, né? Que conta exatamente, mais ou menos, a história jornalística disso. De início se noticiou que aquilo era um mero assalto. Até que um dos personagens aprisionados, Howard Hunt, ex-agente da CIA, tinha o cartão do chefe da Casa Civil, do presidente Nixon. Não era do chefe, mas, digamos, do escritório, onde ficava o chefe do gabinete civil. Bom, a partir daí, obviamente, isso aguçou a curiosidade dos jornalistas e foram numa investigação perfeita e descobriram, digamos assim, que aquilo fazia parte de algo bem maior. Né? Então, que, na realidade, pessoas próximas ao presidente da República, o presidente Nixon, teriam, digamos, coordenado a invasão do edifício Watergate. Mas o pior que aconteceu disso foram os atos. Nunca se provou, a história não provou, que Richard Nixon ordenara a invasão ao edifício Watergate. Mas o que ficou comprovado é que, uma vez ele tomando conhecimento desse fato, ele iniciou medidas, ele não chegou a concluir, mas iniciou medidas de obstrução de justiça, que é um crime que, no Brasil, passou-se a tomar-se conhecimento na Operação Lava Jato. Aí há similitudes. Tá? O que aconteceu em relação? Se descobriu, ao longo da investigação, houve uma investigação no Senado e no primeiro grau, porque lá não existe, meu caro professor, lá não existe foro por prerrogativa de função. E aqui eu quero fazer um apelo aos nossos parlamentares. A democracia hoje parece que está a exigir que esta matéria, esta competência não se justifica mais. Todas as democracias, citamos há pouco agora o caso dos ex-presidentes Sarkozy e Chirac, processados perante a justiça de primeiro grau. O presidente Nixon começou a ser investigado no pleno exercício da presidência pelo júri federal, primeiro grau. Seus ministros foram processados, e ex-ministros que se tornaram, pela justiça de primeiro grau. Né? Então, eu acho que isso precisa acabar. Isso, se me permite, precisa acabar. Eu acho que essa matéria, inclusive, foi aprovada por unanimidade no Senado e está pendente de exame
na Câmara dos Deputados. Seria um grande serviço que prestariam os nobres deputados se consumassem a aprovação dessa emenda constitucional. Aqui um registro. Na investigação, nessas duas vezes, se descobriu a certa altura que o presidente Nixon gravava as conversas, todas elas. Ele, nas suas memórias, é um livro de memórias muito interessante. Nixon era um homem muito inteligente. Ele é, diga-se de passagem, como todo mundo, ele é muito mais que o Watergate, embora o Watergate tenha ficado como uma mancha na sua biografia, com toda a razão, diga-se de passagem, né? Mas ele é muito mais do que isso. E ele disse, o meu objetivo com aquelas gravações eram as recollections, né? Ele queria ter os seus, digamos, dados para oportunamente, quando deixasse a presidência, escrever seu livro de memória. Muito bem, mas aí se descobriu a certa altura, chegou-se a coisa, opa, o Congresso, na comissão do senador Ewing, que estava examinando o Senado, o caso Watergate, o presidente gravava as conversas. Foi um choque na ocasião, não era algo inusitado nas presidências, mas o longo tempo que Nixon fez a gravação, eram quase 2 anos de uma presidência, sem nenhum freio. Então, temos ali o dia a dia da presidência da República. Né? Então, inclusive, ele gravava até o Salão Oval, onde ele recebia as personalidades, até chefes de Estado estrangeiro. Então, era um registro bastante minucioso. O Senado quis saber, então, nós vamos querer aquelas fitas para saber se o presidente ordenou a invasão ao edifício ou, se não ordenou, que medidas ele indicou após tomar o conhecimento. Bom, resumindo, houve um conflito judiciário. O presidente alegava que aquelas fitas eram dele. Veja bem, aqui não tem quebra de sigilo nem nada. Né? E ele não estava obrigado a ceder. E até por questão de segurança nacional. Etc. A matéria, para resumir, foi até a Suprema Corte. E aqui uma coisa interessante, professor. A Suprema Corte americana é composta de 9 juízes. Nixon indicou 3, inclusive o Chief Justice, Warren Burger, que ficou nessa função durante 16 longos anos. Mas um, em especial, o juiz Rehnquist, que sucedeu como Chief Justice, o Justice Warren Burger, por mais de 16 anos, lá a presidência da Corte é vitalícia, se chama Chief Justice, e é escolhido pelo presidente da República. O juiz Rehnquist foi um assessor próximo do presidente. Ele era chefe de gabinete do ministro da Justiça. Então, ele era quase o vice-ministro da Justiça. Então, ele foi muito próximo. Ele se absteve de votar. Então, o senhor veja a cautela disso. Quer dizer, uma cautela muito elogiosa. Quer dizer, por quê? Porque não era uma mera questão se discutir aqui a legalidade do ato do governo. Iria se decidir a sorte do presidente, o futuro do presidente. E ele se absteve de votar. Uma cautela que deve se inspirar, inclusive, realmente, porque ele foi indicado pelo presidente e era assessor dele. Então, qualquer que fosse sua decisão, poderia a sua imparcialidade ser discutida. A Suprema Corte, por 8-0, repito, o juiz Rehnquist absteve-se de votar, entendeu que, realmente, o presidente ele tem o direito à privacidade das suas conversas, isso não se discute, porém, num conflito em matéria penal, ela cedia. Mas onde é que isso se distingue do caso? E aí ordenou. E nessas fitas se descobriu que o presidente, infelizmente, em uma conversa, pelo menos dá a entender, os americanos chamam o smoking gun, né? Foi a tiro de misericórdia, dá a entender que teria permitido aos seus auxiliares que instruísse o FBI e a CIA não irem muito adiante nessas investigações. Depois das suas memórias, o presidente disse que mais adiante ele não tomou nenhuma, isso não se implementou, mas enfim, o fato político ficou. E realmente, tanto o diretor do FBI como o diretor da CIA nem tomaram conhecimento daquilo lá, viram que aquilo tinha que ser apurado e assunto certo. Né? Onde é que isso se distingue aqui? Lá não foi prova ilícita. Havia gravações do presidente e o poder competente, né, juízes requisitaram as fitas e o Congresso também. Mas só foram divulgadas aquelas parcelas, das mais de 14 mil horas gravadas, só 60 foram divulgadas, porque eram aquelas pertinentes ao fato dos autos. Né? Assim. Aqui, houve um crime, uma invasão, digamos. Os personagens mencionados negaram a autenticidade, isso eu estou dizendo pelo que eu li da imprensa, né? Negaram. Não houve uma perícia, que eu saiba, judicial,
atestando, digamos assim, a autenticidade dos diálogos, né? E há uma divulgação indiscriminada, digamos assim, dos chamados diálogos, etc. Então, realmente, o senhor veja, tanto do caso, se nós compararmos, né, as situações, a cautela que se teve lá nos Estados Unidos, que a questão foi debatida pelo plenário da Corte Suprema, onde um dos juízes, repito, uma conduta muito elogiável, né, foi assessor próximo do presidente, nomeado por ele, absteve-se de votar. Até diga-se de passagem, o senhor é um estudioso da presidência do presidente Fernando Collor de Mello. Quando o Supremo examinou os mandados de segurança impetrados pelo presidente Collor contra o processo de impeachment, houve ele ajuizou, acho que, 4 ou 5 mandados de segurança, o ministro Maurício Correia, que havia presidido a CPI PC Farias, não votou. O ministro Marco Aurélio, que era primo do presidente Collor e indicado por ele, também se absteve de votar. E o ministro Francisco Rezec, que havia sido ministro de Collor das Relações Exteriores e novamente indicado, o ministro Rezec foi 2 vezes, um grande ministro, inclusive já entrevistado pelo senhor aqui, um homem notável, um homem dos maiores talentos, sem dúvida nenhuma. Ele também se absteve de votar. Então, é uma conduta bastante, digamos assim, algo, digamos assim, que observa a liturgia do cargo, uma cautela digna de elogio. Então, realmente, nós estamos, digamos, neste caso concreto, é um precedente realmente que vai ocupar, a prevalecer a tese, várias teses de direito. Repito, hoje, essa divulgação se deu, criminosa, se deu em relação ao juiz e a procuradores da República, e acho que até delegados, não sei, que participaram daquele sistema Telegram. Né? Amanhã ou depois pode ser o presidente da República, o ministro da Suprema Corte, procurador-geral da República. Então, como é que vai se reagir diante disso? Né? Enfim, digamos assim, é algo que estamos todos curiosos para saber qual o tratamento que o Supremo dará a essa questão, né? Digamos assim. Não sei se cheguei a responder. Não, perfeito, não, perfeito. E o senhor também... Não, o senhor até também fez essa comparação. Tem uma questão que eu não quero perder a oportunidade, dessa comparação Estados Unidos-Brasil, porque, afinal, a criação também do Supremo Tribunal Federal Brasileiro pela República, né? A influência é norte-americana, e nós somos um país presidencialista, tal qual os Estados Unidos. Então, é difícil algumas comparações, por exemplo, com a Europa, né? Que tem um outro perfil, apesar que cada país da Europa tem a sua particularidade. O senhor fez uma breve referência a 2 presidentes franceses, eu me lembrei na hora da Constituição de 58, que foi aquela que garantiu a estabilidade política num país que vigora até hoje. extremamente instável, que vigora até hoje. Aí o Michel Debré tem um papel fundamental, né, na construção da Constituição de 58. O artífice da Constituição de 58. E é curioso, uma observação só, como o senhor também gosta muito de história, aí a primeira eleição é indireta por um colégio eleitoral bastante amplo, cerca de 70 mil eleitores pelo De Gaulle, e a primeira eleição direta, salvo engano, em 1965, é a primeira eleição desde 1848, quando foi eleito Luiz Napoleão, o futuro Napoleão III. O medo do poder único, né, e a lembrança do outro Napoleão, né, do primeiro, e o regime parlamentarista, vale lembrar, né? E as particularidades da França, porque agora eu estou bastante interessado na Constituição de 58, estudando um pouquinho, para ver a influência dela na Constituição portuguesa, né? Que eu acho que Portugal acabou bebendo dessa herança francesa, né? Alguma coisa com o Brasil, numa possível mudança de regime aqui, mas isso é uma questão complicada. Queria colocar para o senhor a questão do impeachment de um juiz, né? Como é que no caso, e comparando, claro, com o caso norte-americano, como é que isso ocorre? Quer dizer, eu sei que a nossa Constituição dispõe sobre isso, né? Uma das atribuições do Senado, vale lembrar, o Senado esquece das suas atribuições importantíssimas, e uma delas é essa. Não estou, evidentemente, me referindo ao caso concreto dos ministros, dos 11 do Supremo ou dos 33 do STJ, nada disso. Nós estamos discutindo questões doutrinárias e em tese. Como é que o senhor analisa essa questão? Antes de responder essa, eu sou um apaixonado pela Constituição de 58 da França. Oh, okay. Em 88, o
presidente Mitterrand, de Gaulle nunca permitiu a publicação dos chamados anais, porque uma das exigências do presidente de Gaulle, quando voltou ao poder naquela crise de maio de 58, 13 de maio, ele assume primeiro como primeiro-ministro e depois, no final daquele ano, termina o mandato do presidente René Coty e ele é eleito presidente. Tanto que René Coty diz, a partir de agora, o primeiro dos franceses será o primeiro em França. É uma personalidade fascinante, o de Gaulle. O de Gaulle nunca permitiu, ele se criou um comitê consultativo, né, com as maiores personalidades, se elaborou um projeto da Constituição, foi uma exigência dele. A Constituição da Quarta República era uma Constituição que levou quase à ruína da França, né, uma guerra civil. E aquela Constituição se elaborou, uma Constituição bastante sintética, muito adiantada para a época, e ele submeteu-a diretamente, o parlamento se autodissolveu, interessante, se autodissolveu, e ele submeteu diretamente a plebiscito. O então político François Mitterrand liderou a rejeição. E ela foi aprovada, assim, 95% assim. E quando Mitterrand se elege presidente, ele achou a Constituição muito boa, porque ela trouxe estabilidade para a França. Mas na presidência Mitterrand, ele edita, eu tenho essa obra, eu tenho até 2 coleções, em 4 volumes, lindos, os anais daquela constituinte, os anais da comissão que elaborou aquela Constituição, e ali está o trabalho fundamental de Michel Debré, que foi ministro da Justiça de Gaulle, quando ele era primeiro-ministro, e depois primeiro-ministro de Gaulle, quando ele assume a presidência da República. Feita essa digressão, é que eu sou um admirador realmente da Quinta República. O caso do impeachment. No Brasil, por disposição da Constituição, apenas os ministros do Supremo podem ser objeto de impeachment e perante o Senado da República. Nos Estados Unidos, toda a magistratura pode ser, em tese, alcançada pelo impeachment. Inclusive, eu tenho na minha biblioteca uma edição de 1826 do primeiro juiz, que era um juiz estadual do estado de Massachusetts. A edição original que eu consegui nos Estados Unidos sofreu impeachment. Foi o primeiro caso de impeachment julgado nos Estados Unidos pelo Senado e um magistrado federal. Nos Estados Unidos, a magistratura federal é toda ela nomeada pelo Senado, pelo presidente da República e aprovado pelo Senado. Agora nós vamos ver como é que se dá essa aprovação. Depois eu vou me permitir fazer os paralelos, né? E nos estados, e aqui é uma experiência que não é muito boa, mas é da experiência americana, nos estados, na maior parte dos estados, a magistratura é eleita. Tanto que nos Estados Unidos, o magistrado, interessante, o magistrado ele está afiliado à Ordem dos Advogados, a chamada American Bar Association. Ele é filiado. Interessante isso. E ele pode estar filiado a partido político, coisa que aqui não pode. No Império e Primeira República pode. Eu acho que foi a partir da Constituição de 34 que houve vedação expressa. Tanto que nós tivemos na Primeira República, e no Império, vários magistrados que exerceram funções políticas, e vice-versa. Né? Então, eles se afastavam da magistratura, exerciam um cargo, voltavam depois, e etc. Né? Grandes juízes e grandes políticos, diga-se de passagem. Nos Estados Unidos, então, na magistratura estadual, o impeachment os alcança. Eles não têm lá, digamos assim, um Conselho Nacional da Magistratura. Não existe processo disciplinar contra juiz, mas existe o impeachment. E não nos esqueçamos que nos Estados Unidos, a pena de inabilitação para exercer qualquer função pública é perpétua. Aqui no Brasil, a Constituição de 88 até ampliou, porque, se não me falha a memória, na Constituição passada eram 6 anos. Se não me falha a memória. Agora, são 8 anos. Né? Então, ela tem um prazo limitado. Aqui no Brasil, então, o impeachment só alcança os juízes do Supremo Tribunal Federal. Na história recente, não temos nenhum caso. Né? Há vários pedidos, mas nenhum deles, digamos assim, foi adiante. Agora, a questão das nomeações nos Estados Unidos, aqui, a magistratura, alguém poderá dizer, não, mas a magistratura, então, nos Estados Unidos, toda ela é nomeada, quer dizer, o presidente, há um facciosismo, etc. Não existe isso. Inclusive, o senhor, que é o mestre da história, há um livro que eu sempre digo, que todo aluno de direito devia ler, quer dizer, A Democracia Americana, do Alexis de Tocqueville. Esta obra
escrita lá nos anos 1830, e parece que ele antecipou em muito, parece que ele escreveu agora, digamos assim, quase para 2030. Ele dissecou o sistema americano, assim, e o fez com uma... É inegável a sua admiração. O Conde de Tocqueville depois retorna à França, vem a ser um proeminente parlamentar, e tentou trazer algumas dessas experiências que ele recolheu nos Estados Unidos. Ele viajou, viajar nos Estados Unidos nos anos 1820 não era algo tão simples, né? E ele viajou por praticamente todo e ficou fascinado com aquela nação que estava se constituindo. Escreveu um livro primoroso. Eu diria que até uma das melhores obras de direito constitucional e de ciência política, de ciência de governo, vamos dizer. E ele escreveu, ele anteviu coisas sobre a Suprema Corte Americana que eles nem tinham ainda decidido. A mecânica do funcionamento dos três poderes, né? que é a base de uma democracia, o equilíbrio e a harmonia. Quando a balança pende demasiado para um lado, esse equilíbrio é rompido, e aí vem crises constitucionais e crises institucionais. Né? Nós falamos aqui no caso Watergate, quando o presidente, lá o Ministério, a figura do Ministério Público nos Estados Unidos, ela não tem a dimensão que tem no plano do Brasil. Aqui, o Ministério Público tem poderes que talvez em nenhum país do mundo tem, graças, nesse ponto, à Constituição de 88. Quando houve o caso Watergate, quando há um caso relevante, o Congresso nomeia, ele constitui, o presidente nomeia, mas ele dá um instrumento, um promotor especial. Quando houve os escândalos do caso Clinton, houve um promotor especial. E esse promotor especial ele tem amplo poder. Ele tem orçamento próprio, claro que ele vai prestar contas disso. Houve um caso aqui no relatório Miller, no caso da presidência Trump, e no caso Watergate, o caso Irã Contras do governo Reagan houve. No caso Watergate, houve essa, digamos assim, esse promotor especial, e houve uma crise constitucional muito importante, que quase virou uma crise institucional. O presidente Nixon demitiu o promotor especial porque entendeu que ele estava exorbitando suas funções nas investigações do caso Watergate. Né? E houve praticamente uma rebelião do Congresso e do próprio partido do presidente. E aí ele nomeia um outro promotor especial, que eu tenho as memórias até dele, muito interessantes, está me fugindo o nome, mas daqui a pouco eu me lembro, que era do Partido Republicano. Mas esse promotor foi de uma independência, foi ele, inclusive, que requisitou o primeiro a requisitar perante o juiz John Sirica as fitas do presidente. Quer dizer, então, veja o resultado de uma democracia pujante. Quer dizer, nem o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos é o homem de maior poder da face da Terra. Mas veja que ele tem os limites institucionais a isso. Né? Nós vimos agora, recentemente, no final da presidência Trump, um final bastante triste, né? Que o presidente sofreu até algo que acho que nenhum outro presidente sofreu, quer dizer, deixou o cargo e foi instaurado um processo de impeachment que depois não foi adiante, mas ele tem isso na sua biografia, né? Por causa da invasão do Capitólio. Então, retornando aqui, digamos, à sua pergunta. Nos Estados Unidos, quando um presidente indica um juiz de primeira instância, de Corte Federal de Apelação e para a Suprema Corte, ali nós temos um exame minucioso. A sabatina para a Suprema Corte leva uma média de 60 dias. Ao contrário aqui no Brasil, que as sabatinas às vezes levam 4, 5 horas. Nós tivemos no final do ano, o senhor veja, professor Vila, eu até acho, se o senhor me permite uma sugestão, não sei se está nos seus planos, mas o Senado ganharia muito com a presença de alguém da sua qualidade moral e intelectual. Obrigado. Eu acho que certamente reviveria os grandes tempos do Senado. Fica aqui, digamos, essa sugestão. Daqui a 2 anos teremos eleições. Nos Estados Unidos, nós tivemos, no final do ano passado, eu vi no jornal, 15 embaixadores, inclusive o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que é a nossa mais importante embaixada, foram examinados na Comissão de Relações Exteriores numa tarde. Obviamente que isso não é possível. Que ele praticamente só, eu sou fulano de tal, e acabou. Só se apresentou. Nenhuma pergunta pode ter sido feita a nenhum desses sabatinados. Impossível. Então, o que nós temos observado? Né? E aqui as críticas, digamos, que muitas vezes se fazem nesses últimos décadas, assim, digamos, a performance e as indicações de algum outro ministro do Supremo. Quer dizer, o órgão que, nesse ponto, está faltando é o Senado. Vamos ser bem claros. Voltamos ao caso norte-americano.
Nos Estados Unidos, essas indicações, repito, são 60 dias, permitindo-se comparecer membros da sociedade civil, da American Bar Association, que é a ordem dos advogados de lá, que tem uma participação muito ativa. E aqui é importante a figura do ministro da Justiça. Tá? A meu modesto juízo, os dois grandes ministros da Justiça, os últimos que tivemos, assim, eu não quero aqui desmerecer nenhum que exerceu, mas eu estou falando daqueles da moldura que a Constituição exige. Vamos dizer assim. Paulo Brossard e o nosso saudoso ministro Oscar Correia, que está fazendo o centenário de nascimento esse ano. Quer dizer, casualmente, os dois foram ministros do Supremo. Né? Oscar Correia deixou o Supremo para ser ministro da Justiça e Paulo Brossard fez o caminho inverso. Deixou o Ministério da Justiça para se tornar ministro do Supremo. Quando houve a indicação do ministro Paulo Brossard, eu sei que o senhor admira muito ele, e eu também, né? Quando o Paulo Brossard foi indicado, ele foi o primeiro a ser sabatinado, porque a sabatina ela foi prevista na Constituição de 88, mas ela já estava prevista no regimento interno do Senado. Não sei se ele fez uso disso, né? Mas, diga-se de passagem, de lá para trás, nós tínhamos os currículos, as biografias e os nomes da maior parte dos ministros se confundiam com a história do Brasil. Né? Então, vamos citar o caso que cai nessa moldura exata. Né? Nome que se confunde com a história do Brasil, que é Paulo Brossard Souza Pinto. Foi uma aula. Eu não assisti, na época não era televisionado, nem sei se era, mas eu li que ela foi publicada numa revista jurídica na ocasião. E a pergunta que os jornais faziam era a seguinte: não é a surpresa com a indicação, né? Digamos, por ser uma figura menor ou não. A surpresa é que como é que um homem desse gabarito não tinha sido indicado antes para o Supremo? É muito diferente. Então, o papel do Senado, né, digamos assim, numa sabatina, obviamente não é humilhar a pessoa, mas é ver se esta pessoa, se o seu currículo, se a sua vida pública, se é um juiz, né? Se o juiz é indicado, vamos ver. O meu avô, o ministro Thompson Flores, ele costumava dizer: o juiz é o único agente político, agente público e político no sentido aristotélico da palavra, obviamente, né? Em que todos os seus atos, para o bem e para o mal, são publicados num jornal que todo mundo é obrigado a ler, que é o Diário da Justiça. Até um cítice, um junte do juiz, tem que ser publicado para que ele tenha efeito. Então, toda a vida funcional desse juiz está lá. Quando o presidente Obama indicou a juíza, foi a primeira juíza, os americanos dão muita importância a isso, digamos assim, nos últimos tempos, de origem latina, como era o nome dela? Daqui a pouco não me lembro. Daqui a pouco vem. Eu esqueci. Eu estou querendo me lembrar. Eu estou com o rosto dela aqui, mas eu não estou me lembrando. A idade está me comprometendo. Mas, digamos assim, daqui a pouco eu me lembro. Ela era juíza federal. Ela era juíza federal. E ela, como juíza, proferiu uma sentença onde havia uma expressão que o Senado considerou racista. E o senhor veja, lá existe um comitê judiciário que só examina, era uma experiência que podíamos transplantar para o Brasil, digamos, que só examina as indicações para o Poder Judiciário americano. E os senadores cobraram dela. Cobraram o que ela quis dizer e se isso não seria incompatível com os valores da Constituição americana. Quando o presidente Obama indicou a professora Helena Kane, que era a Solicitor General dele, um cargo que, guardado as proporções, seria o advogado-geral da União no Brasil, ela, como reitora de Harvard, nós sabemos que os veteranos nos Estados Unidos eles possuem um país que tem umas forças armadas bastante enormes, né? São muitos membros, e as famílias de veteranos elas têm uma importância, inclusive política, muito grande. Houve uma manifestação no pátio de Harvard. E ela, como reitora, o que ela fez? Ela chamou a polícia e mandou retirar toda aquela gente de lá. Quando ela foi indicada, milhares de veteranos, seus familiares, mandaram telegramas exigindo a rejeição da indicação dela. E os senadores perguntaram. O senhor veja como são pequenos gestos, mas que quando é um juiz, e um juiz de uma Suprema Corte, a quem cabe guardar a Constituição, e a Constituição americana, como ela é, digamos, de pouca extensão, quase todos os americanos sabem os seus artigos, né? Ao contrário de constituições mastodônticas, há um valor muito grande. Eles cobraram dela e perguntaram. Eu me lembro, isso eu assisti na televisão, na CNN, essa sabatina aqui. De vez em quando, são sabatinas que duram dias, né? Mas
Essa especificamente eu assisti. Um dos senadores perguntou: a senhora não acha que essa sua atitude de 20 anos atrás, seria incompatível para alguém que almeja ser juíza da Suprema Corte e que deve preservar um dos direitos mais caros, ele usou essa expressão, o senador, a democracia americana, que é o direito de reunião? Os senhores vejam que a Revolução Americana, os colonos americanos, foi praticamente por esses motivos, né? O direito de revoltar-se contra os impostos que estavam sendo atribuídos pela Inglaterra aos colonos. Foi desse direito de reunião que surgiu a Revolução, a Guerra Revolucionária e a nova nação. E ela teve dificuldade de responder, e ela passou raspando na sabatina, no plenário, tanto na comissão quanto no plenário. Então, veja, isso é que cabe fazer. Repito, não é humilhar a pessoa, é cobrar, digamos assim, examinar. Esta pessoa está dentro da moldura que aquela Constituição, que a Constituição exige. Há um discurso, há uma obra do João Mangabeira em torno da Constituição. E no apêndice, essa é uma obra de 1934, e aqueles que gostam é uma obra até mais que direito constitucional, é de ciência política. Ali, no anexo, até porque ele é o autor do discurso, por isso que está ali, há um discurso dele em homenagem ao juiz Herculano de Freitas. Herculano de Freitas era um gaúcho, mas um gaúcho que migrou cedo para São Paulo, estudou aqui, fez sua vida política aqui, casou, fez toda a sua vida em São Paulo. Ele era deputado federal por São Paulo, e nos anos 20 ele foi indicado, eu não me lembro quem era o presidente, se eu não me lembro, foi indicado juiz da Corte Suprema. Ele era professor de Direito Constitucional no Largo do São Francisco, ele até tem um livro, Lições de Direito Constitucional. E a Câmara oferece a ele as vestes talais, um gesto bonito, elegante. Essas liturgias, meu caro professor, nós estamos sentindo falta, e desses homens também. Oferece as vestes talais, né? Quer dizer, só aquela beca de juiz a ele, e presta uma homenagem. E é escolhido para saudá-lo o então deputado João Mangabeira, um grande orador, né? Um homem notável. E ele mostra, nesse discurso, ele ali esmiuça quais os requisitos para alguém ser indicado para a Suprema Corte. É um discurso que merece ser lido, relido, né? Porque tem muitos ensinamentos a serem colhidos ali. E ele diz, quer dizer, é um juiz que tem o seu nome conhecido por todo o país, a sua honorabilidade reconhecida, né? Então, aquilo que... O que na época a Constituição de 91, que vigor, e a Constituição de 91 era interessante, ela não estabelecia saber jurídico, ela anotava o saber. Tanto que o presidente Floriano nomeia 2 médicos e um general, ou 2 generais e um médico, se eu já não me lembro. E que, inclusive, tomaram posse, né? Porque a nossa Constituição era cópia da Constituição americana, é que existe o recess appointment, né? O juiz já pode tomar posse quase que sob condição resolutiva. Se o Senado não referendar a indicação, ele perde. E os 3... Exato. Um parênteses. Eram 2 generais e o médico. O médico é o Barata Ribeiro, né? Republicano. Tem uma avenida no Rio de Janeiro com o nome dele. Era um homem notável. Mas veja pai bem. Do Agildo Barata, pai do Agildo Barata, tenentista dos anos 20 e 30. Então, vejam os nomes. Né? Nos Estados Unidos, não é necessário ter o curso de Direito. Tanto que na Suprema Corte dos Estados Unidos, só em 1957 é que toda a corte era formada em Direito. Quer dizer, até então, tinham vários juízes que uns começaram o curso, não terminaram, outros não tinham o curso. Né? Interessante essa questão. Né? Mas no Brasil sempre se subentendeu que, embora não tivesse notável saber jurídico, obviamente, tinha que ter a formação jurídica. Até um dos nossos juízes da Corte Suprema, um homem notável, foi senador, inclusive, também, Amaro Cavalcante, ele se formou nos Estados Unidos. Inclusive, isso aí nós estamos falando, meu caro professor Vila, virada do século XIX para o século XX. O senhor veja a qualidade desses homens. Né? Ele, inclusive, advogou lá nos Estados Unidos. Depois veio para o Brasil, né? E exerceu aqui, foi político, foi senador, acho que até que foi ministro da Justiça, né? E foi juiz da Corte Suprema, notável. Então, esse discurso do João Mangabeira merece ser lido. Quando o ministro Bilac Pinto, foi indicado para o Supremo pelo presidente, eu não me recordo se foi o presidente Médici, o presidente Médici. Ele era embaixador, o Bilac Pinto foi um grande parlamentar. A lei do petróleo, que criou o Petrobras,
Era da relatoria dele. A lei da ação popular, também, leis que nunca tiveram, não sofreram nem veto, nem contestação judicial. Era a qualidade do parlamento, né? E dos homens. Né? E ele presidiu a Câmara dos Deputados e aí foi nomeado embaixador em Paris. O presidente Médici, houve uma vaga no Supremo, o indica para o Supremo. Acho que ele ainda era embaixador em Paris. A Câmara dos Deputados, novamente, um ex-membro da Câmara, um homem muito ilustre, um grande jurista, vai prestar homenagem também a ele e indica ninguém nada menos que Paulo Brossard para fazer o discurso. Ora, ele fez um discurso melhor que o do Mangabeira. Olha que o Mangabeira já era uma peça maravilhosa. Paulo Brossard, nesse discurso, lamentavelmente pouco conhecido, esmiuça até com superioridade, e eu não quero em nenhum momento obscurecer a peça oratória de João Mangabeira, mas como jurista, Paulo Brossard era superior, sem dúvida nenhuma. Novamente, Paulo Brossard diz ali, o juiz do Supremo ele tem que ter uma notoriedade para a nação, né? Que no caso Bilac Pinto tinha. Então, nós temos que, digamos assim, isto o Senado tem que ter em conta. Tá? E aqui, repito, quer dizer, numa democracia, e aqui, por isso que eu trouxe essa questão, o papel do ministro da Justiça é muito importante. Cabe a ele, né? Quando as nomeações federais, elas passam pelo Ministério da Justiça. No caso do Supremo, é um provimento originário. Né? O presidente não há necessidade de passar. Mas, obviamente, que o ministro da Justiça deve ser uma pessoa-chave nisso. Nos Estados Unidos, via de regra, o Attorney General, que é o ministro da Justiça, leva, via de regra, umas 5 ou 6 opções para o presidente. Então, digamos, isso aqui tem nos faltado também. Né? Digamos assim, o senhor que é estudioso da democracia brasileira, da sua história, quer dizer, essa personalidade do ministro da Justiça, essa independência, o senhor entrevistou há pouco, me mandou Miguel Reale Júnior. Miguel Reale Júnior é um dos maiores juristas que o Brasil já teve. E diga-se de passagem, aqui eu uma vez disse para ele, eu admiro o senhor muito como jurista, mas eu admiro mais ainda pela conduta que o senhor teve quando ministro da Justiça. Ele ficou muito pouco tempo no Ministério. Acho que não mais que 30 dias. Por quê? Ele teve uma divergência com o presidente Fernando Henrique em relação a medidas a serem adotadas num determinado tempo. Divergência essa natural, não há nenhuma dúvida. E como o presidente resolveu, em uma determinada circunstância, adotar um outro entendimento, perfeitamente legítimo, o presidente pode, ele é o chefe supremo da administração pública federal, o professor Miguel Reale entendeu, minha missão está concluída, voltou para o seu escritório, renunciou ao cargo, etc. Esta independência, que às vezes nós vemos ao longo da história, pessoas que se agarram. Então, essa independência assim, é muito importante. Então, eu sempre digo, eu admiro muito ele como jurista, mas admiro ainda mais por essa independência que ele demonstrou. E diga de passagem, nem o presidente Fernando Henrique fez algo errado, nem ele também. Mas ele entendeu que a missão dele estava finda, voltou para a sua cátedra e para o seu escritório de advocacia. Essa independência é importante. Né? A vida pública, ela não é um meio de vida. Por isso que é muito importante, para quem vai para a política, manter a sua profissão. Se é um médico, mantém o seu consultório. Se é um advogado, ele pode advogar com as limitações que a Constituição e a lei estabelecem, naturalmente, e assim por diante. Né? Por quê? Porque é algo passageiro. Quer dizer, o homem público ele vive para a política e não vive da política. Né? A frase não é minha, é de um grande público, mas isso é muito importante. Então, o Senado dos Estados Unidos faz esse exame criterioso. Em 93, houve um caso rumoroso. Ele examinou o impeachment do juiz Nixon. Esse juiz Nixon não tem nada a ver com o ex-presidente Richard Nixon. Esse juiz ele foi acusado no impeachment de corrupção. E o Senado julgou, que eu saiba, é o último caso de juiz federal julgado perante o Senado americano, julgou, condenou a inabilitação perpétua. Ele perdeu o cargo e tem a inabilitação perpétua para exercer qualquer outro cargo. Ele, inclusive, tentou judicializar essa questão na Suprema Corte, até numa questão muito interessante. O Senado, no caso do juiz Nixon, constituiu uma comissão, o Senado lá são 100 membros, 100 senadores, constituiu uma comissão para fazer a apuração, a instrução do processo. E depois essa comissão fez um relatório para os demais senadores que votaram. E o juiz Nixon, uma questão constitucional bem interessante,
Ele alegou, não, mas quem tem que me julgar é todo o Senado. Então, todo o Senado deveria ter participado dessa, a Constituição não estabelece que é uma comissão que vai processar, etc. Ele tentou levar essa questão à Suprema Corte dos Estados Unidos, alegando que teve o seu direito violado, porque as suas provas não foram apuradas e examinadas por todo o corpo do Senado. E a Suprema Corte, ao contrário do nosso Supremo, nos dois casos de impeachment, não quis conhecer, porque entendeu que aquela matéria estava afeta ao poder político e o judiciário não deveria se imiscuir. Se nós lembrarmos aqui, tanto no caso Collor quanto da ex-presidente Dilma, o poder judiciário examinou com muita, até no caso Collor, o ministro Brossard ainda estava no Supremo. E ele tem um voto onde ele está praticamente revoltado, porque ele tem a melhor obra do impeachment no Brasil, uma obra escrita por ele. Né? E ele sempre sustentou que o Senado, o Poder Judiciário, não deve se imiscuir no processo de impeachment, que é um ato interno a corpus do poder Legislativo. E ele praticamente não conheceu do mandato de segurança do presidente Collor, e dizendo que realmente, obviamente eu estou resumindo aqui, o voto dele é notável, ele diz que essa matéria é estranha, digamos assim, ao Poder Judiciário. No caso do impeachment da presidente Dilma, o Poder Judiciário, o Supremo, foi até minúcias, até a forma como o parlamento deveria votar os artigos de impeachment. Quer dizer, isso aí é uma questão realmente interna a corpus do Poder Legislativo. Mas, enfim, o Supremo pode tudo, né? Vamos dizer assim, né? Matéria de intérprete da Constituição. Então, nós estamos vendo aqui impeachment nos Estados Unidos, e impeachment daqui de juiz eu não posso comentar, porque não temos caso, digamos assim, né? Temos, digamos, vários pedidos, mas o Senado me parece que não tomou conhecimento, não examinou. Inclusive, o ex-senador que há pouco deixou a presidência do Senado, parece que fez uma decisão assim em série, né? E arquivou 60 pedidos, me parece. Imagino que tenha sido em série, que 60 pedidos, assim, digamos, deve ter sido uma decisão quase que padronizada, né, para examinar. Então, realmente, essa é a diferença do sistema americano. Mas, repito, o que diz respeito às indicações, ninguém imagine que um presidente americano nomeia quem quer e é aprovado quem quer. Vou citar um exemplo até bem recente na história americana. O presidente Bush filho houve uma vaga na Suprema Corte, ele tinha a maioria no Senado, maioria folgada, e resolveu indicar para a vaga uma senhora que havia sido conhecida dele nos tempos de adolescente lá na cidade de Houston, no Texas. Uma pessoa sem nenhuma, digamos assim, sem desmerecê-la, mas que não tinha nenhum conhecimento, não era nenhuma jurista, né? Digamos assim. Os próprios senadores comunicaram ao presidente que ela não seria aprovada no Comitê Judiciário. Já como no Comitê Judiciário, que já faria o filtro, né? Que é quem faz o filtro. E ela mesma solicitou ao presidente de retirar a indicação. Então, os senhores vejam o cuidado que realmente a democracia americana exige, não só do seu poder judiciário, em especial da Suprema Corte, até porque lá o juiz é vitalício para todo sempre. Aqui é vitalício agora até os 75 anos. Lá nós temos juízes lá se aproximando hoje dos 90 anos. Né? A juíza que faleceu ano passado, a juíza Ginsburg, estava doente, ela já estava praticamente com 90 anos. Então, lá é enquanto, digamos assim, a pessoa tiver à disposição. O juiz é Oliver Wendell Holmes, que eu saiba até hoje o mais antigo. Ele deixou a Suprema Corte, diga-se de passagem, um juiz notável, com 92 anos. E o senhor veja só, as sessões da Suprema Corte americana são públicas apenas para ouvir as razões, mas elas são decididas interna corpus, digamos assim, reservadamente. Né? A sessão é secreta. Só e depois se noticia o resultado. Ele estava já, pela idade, dormindo nas sessões. E aí eles escolheram qual dos juízes que faria, digamos assim, a abordagem ele nada fácil de sugerir que já estava na hora, ele, um homem notável como sempre foi, de se retirar. E o juiz Brandeis assume a missão. E veja a grandeza do juiz Holmes. Quando ele começou a conversa, ele disse: o senhor tem toda a razão, eu já devia ter me retirado. No mesmo dia solicitou a sua aposentadoria. Então, digamos assim, há uma frase do André Mauroy que eu nunca me esqueci. Os grandes homens públicos precisam saber a hora de se retirar. São raros aqueles que sabem. A propósito, ele disse isso na biografia de Napoleão, que não soube.
quando parar. Não soube quando parar. O André Morrat tem toda a razão. Então, isso, eu sei que é um momento muito difícil. Tá? Sim. Um momento muito difícil da vida de todos nós. Tá? E principalmente de uma personalidade. Imagina, sugeria um Winston Churchill, a um Roosevelt, a um Oliver Wendell Holmes, olha, quem sabe o senhor está na hora de se retirar. Não é fácil isso. Né? Mas esse juízo é preciso que se tenha. Eu não sei, meu caro, se eu me estendi demais, mas eu acho que Não, não, não. esse paralelo com a democracia americana, com a história na qual o senhor é mestre e doutor, digamos assim, eu acho que é importante, até porque isso nos traz sempre alguns ensinamentos para a nossa jovem democracia. Eu queria agradecer muito, muito mesmo ao desembargador Thompson Flores, que consegue conjugar um brilhante saber jurídico com um profundo conhecimento histórico. E aí fica mais rica ainda a explanação. Acho que foi uma aula magna, Dr. Thompson Flores, porque para quem nos acompanha, eu acho que o objetivo do canal é justamente esse, é qualificar as reflexões sobre o Brasil das diferentes ciências, das diferentes correntes, né? Sem pluralidade, não, a democracia, evidentemente, e a entrevista do senhor e essa ampla exposição e esses paralelos históricos, especialmente com os Estados Unidos, mas também com a Europa, em particular com a França, são muito enriquecedores, e eu agradeço muito o senhor ter aceito o convite, e certamente quem nos acompanha vai gostar muito da verdadeira aula magna que o senhor proferiu. Professor, primeiro, eu me sinto muito honrado, como um modesto juiz da província, poder participar e falar para os seus milhares de ouvintes. Falar, não. Seria muita pretensão da minha parte. Trazer algumas reflexões para os seus milhares de ouvintes. Eu me senti muito honrado com o convite. E eu sou há muito tempo um admirador seu, possuo todas as suas obras. Estou aguardando aquela nova edição de Canudos, viu? E eu sei que será uma... E lanço um desafio, senhor. Eu acho que o Brasil precisa, mais do que nunca, de homens sérios, honrados e preparados como o senhor. Pense nisso. O senhor já foi da vida pública até pouco tempo como professor. Quem sabe, uma cátedra agora na vida pública, quem sabe estamos mais adiante, seria, eu acho que o Brasil ganharia muito. O senhor retornando à vida pública. Muito obrigado por esse espaço que o senhor gentilmente me cedeu. Foi uma honra para mim. Obrigado. Até a próxima.